Olha, nesse vídeo eu vou tomar o máximo de cuidado possível nas palavras, pela importância dele, e eu não quero que ele seja censurado de forma alguma, porque dependendo da forma que eu me expresse, ele vai cair como desinformação, ou, como é a nova moda hoje, né, que os nossos deuses implementaram nesse país, ordem errada dos fatos. Quando você fala alguma coisa que não é mentira, que é baseada em fatos, em matérias, em pesquisa, não tem como dizer que é fake news. Então, eles inventaram ordem errada dos fatos. Nunca disseram qual é a ordem certa que se deve colocar fatos, mas existe isso hoje em dia. E o Brasil Paralelo, por exemplo, muitos de vocês conhecem, perdeu diversos vídeos por conta dessa classificação. Então eu vou tomar o máximo de cuidado. Mas nós aqui, há alguns anos, percebemos que há alguma coisa errada com o nosso povo. Porque não é possível acontecer tanto absurdo e o povo agir como se nada tivesse acontecendo. Em tempos passados, por bobagem, você via as pessoas irem para a rua, as pessoas reclamarem. Se você olhar a história política do Brasil, várias revoluções aconteceram justamente por esse sentimento de indignação. Mas de algumas décadas para cá, isso parece ter acabado, parece ter falecido literalmente. É como se nós estivéssemos dopados, anestesiados. Quando começamos a pesquisar e fazer aqueles primeiros vídeos sobre o flúor na água, né, e que quando ingerido ele poderia ter um efeito de calmante, muitos de nós acreditamos que as pastas e etc. vêm com isso justamente para que o povo fique mais calmo, mais tranquilo. Seria como se fosse um modo de deixar a população mais mansa, né? Usando um calmante, ou seja, o flúor, quando ingerido, poderia ter esse efeito, né? Segundo algumas pesquisas. Mas será que só isso bastaria? Afinal de contas, quando a gente escova o dente rapidamente ali, você cospe, né? Você não engole muito do material. Seria suficiente? Bom, meus irmãos, vai juntando. É por isso que eu digo a você, quem acompanha os vídeos aqui regularmente, ele tem uma vantagem. Ele sabe das informações muito antes dela realmente vir a fazer efeito na grande maioria. Então, é como se os nossos vídeos fossem peças de quebra-cabeça, que talvez naquela hora que ele seja postado, mesmo você que acompanha diga, será? Mas passe-se o tempo e você vê a comprovação. E sendo assim, eu quero que vocês puxem na memória um vídeo que a gente fez sobre o fungo, né? Um fungo que a mídia chamou de fungo zumbi, e que ele era capaz, né, de infectar insetos e controlá-los, controlar a sua vontade, para que esse inseto infectasse outros insetos e assim o fungo pudesse se espalhar. O fungo, preste atenção, controlava, a gente fez esse vídeo aqui, né? Só para você relembrar a matéria do G1, ó. Fungos podem zumbificar formigas, cigarra e outros insetos, mas risco real está nas doenças fúngicas. Então basicamente era isso, o inseto se juntava com os outros, quase como um zumbi mesmo, e infectando eles, fazendo com que o parasita, ou seja, o fungo, se proliferasse ali na comunidade dele, né? E foi chamado aí de zumbi. Aí você pergunta, mas Davi, o que é que isso tem a ver com nós seres humanos? Vai prestando atenção, um fungo que muda as vontades e pode controlar o seu hospedeiro. Vai juntando. Agora lembra também da nossa passividade com todos os absurdos que estão acontecendo. E agora vem a matéria dos nossos queridos irmãos Filmes Históricos, um abraço forte para ele, e Pedro Nedved. Os dois mandaram essa mesma matéria do R7, que diz o seguinte, ó. Bacon de marca famosa é encontrada com bactéria mortal. Bacon precisou ser retirado do supermercado após avaliação. Vai juntando as informações, no final você vai ver como elas se encaixam. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos anunciou um recall de cerca de 166 mil quilos de bacon de peru da marca Oscar Mayer, produzido pela Kraft Heinz. A medida foi tomada após testes laboratoriais indicarem possível contaminação por uma bactéria perigosa à saúde. Os produtos afetados foram fabricados entre 24 de abril e 11 de junho e distribuídos nos Estados Unidos, nas Ilhas Virgens Britânicas e em Hong Kong. Não há casos confirmados de contaminação por bacon até o momento, mas o produto não deve ser consumido, mas sim descartado ou devolvido. E aqui já encerra a matéria, né? Nesse caso aqui, se trata de uma bactéria mortal, que pode, inclusive, levar a pessoa aí a ter sérios problemas de saúde e quem sabe até falecer se não procurar ajuda. Quando nós fomos obrigados a tomar uma certa solução, né, para se livrar de um mal terrível que o mundo enfrentava, muita gente questionou, né? Nossa, que absurdo e tal, cadê o meu direito ao meu próprio corpo a dizer não a certas coisas? Enfim, você sabe do que eu estou falando. A maioria dos despertos ficaram muito preocupados com aquilo, porém, se oficialmente pode ser feito assim, alguém dizer, olha,
É isso aqui eu quero que você use, é obrigatório. Beleza, já é ruim. Agora imagine o que nós consumimos com um bacon como esse, que pode ter algo, uma bactéria, um parasita, etc., e se infiltrar em nós. Entende, meus irmãos? Quantos alimentos nós podemos estar usando todos os dias, sem ao menos saber que aquilo ali pode fazer mal à nossa saúde, pode ter algo até desconhecido, como um fungo desse. É óbvio que até agora não foi provado nada, mas vendo, né, como as coisas estão evoluindo, Titio Bill falando em um órgão com força e jurisprudência global, né, poder agir acima da vontade dos próprios governos, e vendo que na natureza, né, já existe um fungo como esse, e há pouco tempo também nós falamos de um fungo muito parecido com o que é mostrado no game The Last of Us, que infeta humanos. Eu começo aqui com os meus botões, pode até parecer loucura agora de imediato, mas talvez daqui a 5 anos, 10 anos, alguém diga: olha, eu lembro que um louco chamado Davi falou sobre isso, dessa possibilidade, porque eu tô vendo isso. Eu não acho, né, que essas coisas sejam feitas assim por acaso. Eu não acho, família. Só de a gente imaginar que podem existir, né, parasitas capazes de influenciar. E quando se fala de nanotecnologia, né, a mídia falando, os cientistas falando abertamente de ajudar a controlar nossas emoções, né? Eu não sei se vocês viram esses vídeos também mais antigos, que nós fizemos a cobertura. E o que eles diziam era exatamente isso: olha, nós podemos desenvolver, né, uma nanotecnologia que vai ajudar a cuidar do corpo, da saúde do corpo, vai agir junto com os nossos anticorpos, e eles podem ajudar também a controlar emoções fortes, para que as pessoas não tenham surtos e etc. Mas aí, quem garante, né, que essa vontade do sistema já não está sendo testada com coisas como essa que a gente acabou de ouvir? Essa é a minha pergunta, não a afirmação. Entende, meus irmãos? Se é possível já ter, é aí o nosso raciocínio. Se já é possível ter isso em insetos, e já estão falando abertamente disso, será que já não existe nada que pelo menos influencie a nossa vontade? É por aí que a coisa está indo, né? Mas a verdade é que a grande maioria não está nem aí para isso, né? O povo acha que isso aqui é teoria da conspiração, esses caras são loucos, mas você vê como o pessoal hoje está pesando em cima do Monark, né? O Monark falando coisas reais, né? Só que, mas ele usa palavras que deixam ele com cara de bobo e não sei o que, aí fazem uma zoação em vez de entender o contexto, né? É por isso, meus irmãos, que a mídia ela tem esse poder, né? Você vê o Bonner, por exemplo, né? O William Bonner ali da Globo. O cara passa segurança no que fala, né? A forma como ele fala parece uma autoridade. Então, as pessoas são muito suscetíveis a ser influenciadas por isso, né? Por isso que se ferra, né? Desde o começo dos tempos, o que é que você vê? Deus escolhe o mais humilde dos humildes. Eu acho que talvez já para testar isso mesmo, né? Porque Jesus podia ter escolhido como discípulos ali os grandes líderes, que muitos se converteram ao ouvir a palavra dele e que tinham peso na sociedade para convencer muito mais pessoas. Mas ele pegou o quê? Pescadores, os mais humildes dos humildes, né? O que obviamente fez com que muitos não aceitassem simplesmente pelo preconceito. Esses caras aí são um monte de ignorantes, são pescadores falando bobagem, nem entendem do que estão falando, né? Mas é assim que Deus age. Por quê? É uma boa reflexão para a gente fazer, não é? Porque era muito mais fácil você pegar, como eu estou dizendo, pessoas que já têm cargos respeitados, né? Mas é sempre assim, né? As pessoas que são usadas por Deus, inclusive nos dias de hoje, são sempre pessoas lá de nós, né? Pessoas humildes, pessoas simples, e que tentam de alguma forma aí espalhar, né? E alertar o que vem pela frente. Alex Jones fez isso nos Estados Unidos. Você olha o Alex Jones também, parece um cidadão comum, né? Mediano. E tantos outros, né, meus irmãos? Enfim, né? Fica aí um raciocínio para nós, e eu sempre achei isso, e não escondo aqui de vocês, que essa passividade do brasileiro, né, vendo tantos absurdos, deve ter fatores externos acontecendo, tanto espiritual como físicos mesmo, como, sei lá, um fungo, uma bactéria, algo do tipo que talvez esteja na nossa água, no nosso ar. Também teve, quase que eu me esqueço de comentar isso com vocês, os rastros químicos, né, os chemtrails, que tanto se negou, mas olha que interessante, né? Pararam, de repente parou. Alguma coisa estava sendo testada naquela época, né? Porque na minha cidade, na cidade de vocês, em vários lugares do mundo, a gente estava vendo esses aviões passando e deixando aquela nuvem densa, que era muito diferente do rastro comum, né? Do atrito do frio, né? Das nuvens com chuva, das nuvens com gelo, com a turbina quente do avião. Você vê que quando isso acontece, é natural acontecer, fica um rastro fino desse contato. E logo ele se dispersa no ar, né? Às vezes você não consegue nem ver direito, ele já vai sumindo lá no ar mesmo. Agora,
O rastro químico, ele era diferente. Ele parecia um nevoeiro, ele durava dias. O avião passa e ele começa se espalhando mesmo, né? Como se fosse uma fumaça, um negócio desse tipo. Muito forte. Eu filmei aqui, muitos me mandaram vídeos, a gente falou muito na época. Aí passou-se um tempo e de repente sumiu. Eu lembro de um documentário americano que eu traduzi aqui, que também saiu do ar, né? O cara que conseguiu uma amostra daquele ar, conseguiu analisar, descobriu meio mundo, né? Várias substâncias que não eram nem conhecidas, não sabiam como foram fundidas para chegar aquilo ali. O cara nem soube identificar, para você ter noção do que estava sendo feito, né? E quando a gente vê, meus irmãos, as leis absurdas que estão sendo aprovadas, parece que o ser humano está perdendo de novo a noção, porque quando você volta para a antiguidade, antes dos profetas, antes de Cristo vir, o que você via era muita maldade, né? O diabo se apresentava para essas pessoas e dizia: olha, quer ser forte, tem que comer um coração de um guerreiro. Então o cara ia lá, né, ceifava a vida do guerreiro, arrancava o coração do cara ali diante da estátua e comia mesmo, dava uma mordida no coração do guerreiro, porque ele achava que ia ficar mais forte. Ó, tu quer ganhar uma treta, tu tem que sacrificar uma virgem pro Deus tal. Aí o cara ia lá e fazia isso. Então os profetas vêm, Cristo vem para ensinar a doutrina de Deus, né, para que o povo tivesse a noção do certo e errado. Porque embora esses atos fossem perversos, aquela população da época não tinha noção que isso era errado. Era ensinado que aquilo era o certo e eles faziam. Então vem todas aquelas batalhas cristãs para ensinar o povo o que é certo e o que é errado. A gente entender, né, e se criar os parâmetros. A maioria das democracias pelo mundo, elas têm raízes cristãs. Então proíbe-se casamento entre pai e filho e filha, né, essa coisa toda que a gente tem, porque a base cristã para isso. Mas hoje a sociedade atual, ela está jogando se fora. Eu não acredito em Deus, então por que eu não posso casar com a minha filha? Ela é de maior, eu sou de maior, eu posso casar. Por que eu não posso casar com meu irmão ou minha irmã? Eu sou de maior, ele é de maior, a gente pode casar. Está sendo questionado isso porque, de novo, está se perdendo esses parâmetros, né? E eu não acho que isso é por acaso. Eu acho que está tudo junto na mesma coisa, meus irmãos. Chemtrails, parasitas, bactérias enrustidas até na nossa alimentação, na nossa água e no nosso ar, né? Tudo pode formar um conjunto aí que leve a gente a ter esse resultado atual. Enfim, né? É só um pensamento que guarda esses vídeos, né, para mais alguns anos. A gente imagina que o canal não deve durar muito, mas salve ele aí. Daqui a 5 anos assista e veja se tá mais parecido com a realidade ou se foi, se Deus quiser, só um absurdo da minha mente, né? Espero que seja assim, eu torço para que seja assim, mas infelizmente até agora não tem sido isso que a gente está notando, né, meus irmãos? Teoria da conspiração virou teoria da constatação. Esse vídeo acaba aqui, eu espero que você tenha gostado e acima de tudo entendido. Se isso aconteceu, compartilha, mostre para mais pessoas e a gente volta às 7h30 da manhã e às 17h45 da tarde, tá certo? Um abraço, não esquece do velho diário do Davi, principalmente você que já comprou, vá lá, meu irmão, baixar gratuitamente. Se você já comprou, a atualização está gratuitamente para você, tá certo? E você que não comprou ainda, poxa, Davi, eu vou pagar mais caro então? Não vai pagar mais caro, eu acho que seria injusto, né? Principalmente em um país como o nosso, onde é tão difícil. Acabei mantendo o mesmo preço, então você vai pagar o mesmo que as pessoas pagaram primeiramente por 400 páginas, você vai pagar o mesmo valor por 800. E aqueles que pagaram, né, podem baixar gratuitamente para também não ficar no prejuízo. Sinceramente, família, eu não vejo ninguém fazendo isso, mas eu fiz questão aqui de, assim como vocês me ajudam, também ajudar. Até porque ali tem muito conhecimento que seria muito bom você saber, né, e até passar adiante. Então é isso, meus irmãos. Lá na Hotmart, 10 vezes no cartão sem juros ainda por cima. Ainda tem mais essa. É sem juros, tá certo? Fiquem com Deus, um abraço e agora sim, fui!